do Simplast, do Simplave, do Simplast, alguma coisa interessante no que tange a essa feira. Muita gente não foi, muita gente não teve presente, muita gente gostaria de saber de novidades, né? Então, ali conversando, nós começamos a montar esse evento. Aí tinha o pessoal, por favor, tinha o pessoal da Braskem já ali conversando no stand. Aí, de repente, surgiu, eu vi o Carlos André ali um pouco mais, eu falei, Carlos André, vem aqui, vamos conversar, né? E aí trouxemos o Carlos André e fomos conversando. Aí, para acertar uma data, eu falei, Gerson, a gente podia falar com o Jordão. Aí eu liguei para o Jordão, já chego aí. O Jordão, acabei de falar, o Jordão entrou no instante. Então, foi uma coisa assim, muito legal, tá? Coincidência é importante. E, então, a origem desse evento que a gente está fazendo agora aqui é justamente essa, né? Começou lá na feira na Alemanha, foi uma coisa muito rápida, tá? E a gente conta, né? Está contando para que isso ocorra com o apoio da Fieres e do Senai. Da Fieres, com a presença da Marlise, da outra colega que eu não sei o nome, tá? Como é que é o nome? Ana Luísa, tá? Com a presença do Jordão, que nos deu todo o apoio desde o início. Então, para nós, né, é uma satisfação enorme poder, para nós, Simplast, tá? Para mim, como pessoa física, para o Gerson, para os demais presidentes e ex-presidentes também, é uma satisfação enorme poder estar aqui conversando com vocês sobre isso. E, aproveitando, né, eu também queria dizer o seguinte, já para vocês colocarem na agenda de vocês, né? No mês de agosto do ano que vem, de 2026, se não me engano, dia 26 e 27, né? Durante a Interplast, que vai haver em Joinville, nós vamos estar realizando o 6º Congresso Brasileiro do Plástico, né? Que é um congresso que não é um congresso de polímeros, ele é um congresso que visa sempre melhorar a relação dos plásticos com a sociedade. Congressos polímeros tem muitos no Brasil e no exterior, todos de excelente qualidade. Mas o que a gente busca, nós que trabalhamos com plástico, né, é sempre melhorar a relação dos plásticos com a sociedade, tá? E posso dizer já de antemão hoje, faltando, sei lá, 10 meses, que ele vai ser muito especial, tá? Vai ocorrer durante a Interplast, na parte da manhã, na parte da tarde da feira. Eu tenho certeza que todos que forem participar vão ficar bastante impressionados com o que vai acontecer naquele evento, tá? Então, dito isso, já tendo agradecido também a presença de todos vocês e o apoio que tivemos lá do Simplas, do Simplave, eu quero passar a palavra para o Manuel seguir adiante e ir apresentando as próximas pessoas. Cadê o programa, Léo? Quem é o próximo? O próximo será eu e o Jordão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da Feiracal, que a gente viu de inovação. Pessoal, é um bate-papo isso aqui, não considere uma apresentação, então gostaria de estar ouvindo vocês também, o que concorda, o que não concorda. Jordão, quero te convidar aqui e pedir para a André começar a colocar a apresentação. O Hardman também pode contribuir, que esteve lá, teve bastante gente. Quem nunca foi em nenhuma Feiracal? Nunca foi. Tá. E quem já foi, pelo menos em uma? Todos. Você foi em todas? Começou em 52, hein, Hardman? Ah, de 89. Então tá bom, já teve um susto aqui. Jordão, Vitor, tu consegue colocar aí para nós? Perfeito. Não, eu queria trazer alguns inputs que a gente viu lá na feira, né? Só passar isso daqui. Um pouquinho da nossa estrutura aqui do Instituto de Polímeros. Nós hoje estamos com 95 pessoas aqui atuando. Aqui. Não, queria trazer essa visão que a Fraunhofer trouxe, né? A Fraunhofer é um instituto de polímeros, né, que é localizado na Alemanha, e ela vem muito com essa pegada de injeção monomateriais ou materiais sobreinjetados compatíveis para a circularidade, né? Então, eles apresentaram esse projeto Foam to Cycle, né? Trabalho na fabricação, né? Esse instituto IKV, que trabalha muito no design para reciclagem, ao invés de injetar materiais que eles dizem inseparáveis ou difíceis de circular ou de reciclar, ele trabalhou numa base de suporte PP e no componente expandido TPE, né, que considera um material de maior reciclabilidade do que eles apresentavam anteriormente, ou uma tecnologia nova.
A Borealis, né, apresentou... Ô, Jordão, assim, Claro, a gente combinando. A gente viu lá no Instituto, porque o Instituto traz algumas coisas que vão acontecer no futuro. Você vê alguma coisa assim que tem um futuro próximo lá do From? do Fraunhofer, mais são as questões dos materiais de fonte vegetal mesmo, polímeros bio-based, que na sequência eu vou trazer algum exemplo. Bastante fibras vegetais, né? Isso. A Borealis trouxe o Reoil, que eu achei interessante essa tecnologia, né? Ela montou uma planta de pirólise para a conversão do plástico, né? E em óleo, e depois produção novamente de um polímero. Então, a Borealis estava com essa planta, né? Essa planta piloto lá, a foto aqui não fica muito boa, né? Mas ele traz essa tecnologia aí de pirólise, né? A reciclagem química, que a gente sabe que é um desafio para nós hoje, em nível de Brasil, a reciclagem química, né? Que a Braskem está fazendo também, né? Como é que está o projeto? Esse aqui eu achei bacana, esse produto o Biobase, concorrendo também com o vegetal da Braskem, né? Bornables, né? Que é essa marca para renováveis também, e o que eles falam que eles usam óleo vegetal ao invés do álcool, né? Essa é a visão da empresa quando traz esse materiais, né? E, por fim, esse produto aqui, que é um chamado de polimerização bidimensional, onde ele consegue trabalhar com embalagens flexíveis monocamadas, né? Então, ele trabalha uma polimerização em solução, seguida por uma polimerização em fase gasosa, e aí permite a produção de embalagens para produtos para PET monocamadas, né? Então, para nós, isso é algo interessante, que a circularidade ela se torna mais interessante. A BASF, por sua vez, apresentou toda uma unidade de um estande circular, onde trouxe toda a circularidade envolvendo os plásticos, a reciclagem mecânica, a química, a pirólise, né? Então, o foco da BASF essencialmente foi na circularidade e nas matérias-primas de fontes vegetais, né? E essa empresa que eu achei interessante, ela apresentou essa planta, né, a empresa, o produto Caleida, né, que são os pHs produzidos a partir de micróbios, né? Então, essa é uma planta de produção onde os micróbios produzem, né, são alimentados com açúcares, produzem os pHs e depois é extraído o pH, né? Então, era um estande bem movimentado lá na feira, né? Hoje, isso é interessante. Vocês têm dentro como é que é o pH? Quem já ouviu falar do pH? E, na verdade, o que ele é? Ele é o próprio bichinho, né? Então, não é... Às vezes, quando você pega qualquer outro plástico, ele vai... E se transforma. Você cria a molécula e a molécula é transformada em polímero. No caso desse polímero, é interessante que o próprio bichinho é o polímero. Exato. É muito difícil de fazer isso. Tinha um projeto no Brasil para fazer isso também, usando a cana-de-açúcar. A Petrobras abriu uma chamada para submissão até o final desse mês para desenvolvimento desse tipo de produto, né? Então, ainda em maturidade tecnológica mais baixa, né? E esse programa, eu lembro muito das nossas ações, né? Mas eles, Alfredo, é o Plastics Fantásticos, é o programa PIF, né? Então, é uma organização para tirar a imagem do plástico como material poluente, né? Então, para redefinir a percepção do plástico com a sociedade, a conscientização, né? E também o desenvolvimento de produtos mais com menor pegada de carbono. Então, focando na divulgação, esse PIF Plastics Fantástico é uma associação que estava bastante presente lá no evento, de criar uma marca para defender, né, ou para reposicionar a imagem do plástico na sociedade. Eu acredito, tem alguém da rede aqui, porque eu acho que existe uma parceria do plástico com a rede de circularidade do plástico aqui no Brasil. Perfeito. A PIF, né? Isso. Que eu achei, por sua vez, interessante. Essencialmente, esses eram os tópicos, Manuel, que eu queria compartilhar com vocês, assim, né, referente à feira, mas com foco em materiais, né, em materiais plásticos, né? Então, sim, os plásticos de fonte vegetal foram apresentados, mas de forma até bem menos intensa do que a gente imaginava, Manuel. Então, poucas empresas apareceram com materiais bio-based. Já os PCRs apareceram bem fortes, né, obviamente.
Legal. Tem a minha apresentação? A apresentação eu vou falar um pouquinho mais também da feira, né? Quando começou a feira, Dr. Hartmann? Você falou que foi na primeira, já mudou de ideia, né? Não foi? Tem a minha apresentação? Vamos lá. A feira, ela começou em 1952. Foi a primeira feira. Pode ir passando para mim, por favor? Temos aqui. Quem está passando? Oi? Você não tinha nascido? Então, aonde que acontece essa feira? Ela acontece em Düsseldorf, na Alemanha, que é um dos estados mais industrializados que você tem na Alemanha. Pode ir passando, só para a gente ter uma referência. Ah, eu vou passando agora. Então, nós estamos falando aqui nós estamos posicionados na Alemanha, e aqui nós estamos posicionados em Düsseldorf. Esse é o caminho que nós fizemos para chegar até lá. Então, essa é a cidade, uma foto da cidade, bastante industrializada. E aqui está aqui quando ela começa a primeira feira cá, que foi em 1952. E foi que quando o pessoal falou assim, chegamos a 2 milhões de toneladas de plástico. Plástico é um material que vai crescer muito, então a gente tem que começar a fazer o quê? Fazer aplicações para esse tipo de material. Então, ela surge com esse mote. Então, aqui a gente tem aqui, passando aqui desde a primeira, quando a gente estava lá, a gente vai percebendo aqui, o transporte melhorou bastante, né, Hartmann? Hoje já está um pouquinho melhor do que tinha antes. Aqui, as máquinas, aqui, acho que você deve ter sido na década de 70, 80, e aqui a gente já está mais ou menos em 2020. Jordão, só aperta para desligar ali, por favor. E aqui é um retrato de todas, pelo menos das mais importantes que nós tivemos, né? Então, ela começou em 1952, o Milagre do Plástico, onde que ela tinha para fazer também não só do plástico, mas também da borracha. Em 2001, a gente vem assim, plástico para o espaço sideral, só alguns temas para a gente vai colocando. Quem teve? 11 de setembro. Isso é uma informação importante. A de 2001 eu não tive, acho que comecei e a partir de 2007 que a gente faz. 2007, desempenho através da demonstrações memoráveis, focado em áreas de aplicação, mas em 2007, acho que foi 2007 também, onde que a gente teve um espetáculo muito grande, que foi o lançamento do plástico verde da Braskem, que mudou completamente. A Braskem tinha acho que o Alfredo deve estar lembrando, era um estante pequenininho que tinha lá, e, de repente, encheu e ficou assim, tomou conta, as BASF e todas as grandes petroquímicas com os estandes enormes e formou fila no estande da Braskem. E ali, acho que teve o primeiro movimento aí que a gente começa a falar de economia circular e sustentabilidade. A gente também começa em 2010 a parte de eficiência energética. Em 2013 a gente começa a perceber que o plástico em si, a gente começa a ter problemas com relação à imagem do plástico. Então começa a surgir uma pegada mais forte de sustentabilidade, que vem crescendo. Em 2016, para quem esteve lá, percebe assim, automação muito importante. Como é que aconteceu isso? A forma de o alemão conseguir brigar com o chinês era ter uma mão de obra que era muito cara na Alemanha, ele automatizando, então começando a trazer a questão da 4.0. 2019, continuam as pressões. Em 2017, 2018, a China para de receber produtos de reciclagem, começa a sobrar uma montanha de produtos na Europa, então a Europa começa a ter que dar um jeito e começar a questão de reciclagem. Então a gente começa em 2000, olha assim, e o tema vai acabando sendo repetitivo, né? Então a gente vem aqui, economia circular 2009, economia 2022, a gente vem economia circular também continua. Inclusive, quem estava lá, acho que a feira passada foi muito mais forte, uma pegada de reciclagem do que essa daqui. Essa daqui a gente percebeu, particularmente, eu percebi que diminuiu um pouco essas questões. Depois a gente pode até discutir. Eu acho que para mim são dois efeitos muito grandes que diminuíram essa pegada. Primeiro, queira ou não queira, a gente teve uma eleição nos Estados Unidos, que existe assim uma pegada não tão ecológica quanto vinha antes. Isso faz com que as grandes marcas tiram o pé um pouquinho com relação a esse comprometimento de reciclagem, e depois também a gente entrou num ciclo de baixa de
como é que se fala, de ciclo petroquímico, que também começam a apertar os preços e diminuir as margens. E aqui em 2005, poder dos plásticos, inteligente, e a gente começa também muito forte com a parte agora da economia circular. Jordão, algum comentário? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ninguém? Sim, eu me sinto só aqui. Vamos lá. Só para vocês terem ideia, a gente está falando aí de quantos habitantes tem aqui a cidade? Oi? 180 mil. Então, a gente recebeu uma população inteira durante 8 dias de 177 mil pessoas, né? São 3.200 empresas fazendo exposição, 66 países, 73% do público vieram do exterior, e aí a gente tem destaques aí para os visitas da China, e tem um número que eles consolidam, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, que é 10 mil pessoas, que é difícil de checar esse número também, porque isso também pode ser que tenha expositores no meio, então, mas só para vocês terem uma ideia. E 178 metros, 178 mil metros. Vocês têm ideia que são 178 mil metros? Mais ou menos 17 hectares. É um sítiozinho, né, Artyom? Que você tem de área. E a gente pegar assim, só para fazer uma comparação um pouquinho rápido, o que aconteceu em 2022, o que está acontecendo em 2025. 2022 também tivemos lá, a gente achava que não ia ter feira, porque estava começando, foi pós-pandemia, acho que tinha a questão tinha começado a guerra na Ucrânia também, então você tinha tudo isso aqui, e aí a gente tem aí, e agora 2005 a gente vem uma consolidação, acho que um pouquinho mais maduro com essa pegada de sustentabilidade. Economia circular era uma fase inicial, e agora a gente começa a ter a demonstração do ciclo de carbono, que entra para uma agenda muito mais forte, mais consolidada. E, Manuel, só considerar, né, essa questão do ciclo de carbono, o LCA, a avaliação do ciclo de vida, ela vem de encontro, né, a mostrar o ciclo do carbono. Me parece que a BASF trouxe essa mensagem, né? O ciclo do carbono, onde ele passa pelo plástico, mas ele volta na cadeia ou volta para outra utilização, né? Então, me parece que sai somente a reciclagem e entra todo o ciclo do carbono, muito em função das análises de ciclo de vida mesmo. isso que você falou está correto, acho que a gente fez por tampinha legal aqui, a gente percebe que quando a gente recicla, a gente está fazendo preservação de material, mas tem um aspecto muito importante que quando você está fazendo reciclagem, você reduz aí 90% a pegada de carbono. Então, isso acaba contribuindo. E também, dentro disso, você pode entrar na parte dos créditos de carbono. Digitalização. Acho que na feira passada a gente começou a ter uma ideia do que poderia ser, e aqui a gente já viu muito, muito mais forte que a gente vai estar olhando daqui a pouquinho em detalhes com cada uma das tecnologias. E aí a gente tinha lá uma parte social, foco na formação de jovens, e agora a gente começa a ver um pouquinho mais, é uma agenda mundial, não acontece só no Brasil, que é essa parte da diversidade. Então, trazendo temas principais agora, o que nós vemos? Sustentabilidade e economia circular. A gente viu alguma coisa como Jordão, se você tiver algum exemplo para trazer, a gente ainda tem essa agenda do plástico biodegradável e plástico compostável, é uma agenda que a gente tem que olhar com bastante cuidado, porque quem aqui acredita que o biodegradável é uma solução forte? Oi? E que vai acontecer? É mais importante eu reciclar ou ser biodegradável? Reciclar. E aí, por quê? Essa agenda eu levanto sempre porque isso faz parte da resposta que a gente tem que dar para o plástico. Todo mundo fala assim, plástico dura 400 anos, plástico dura 500 anos. E aí, qual o problema? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. E aí, como é que a gente faz isso daí? Qualquer produto que os senhores pegaram hoje tem 4 dimensões. Matéria-prima, energia, mão de obra e valor econômico. Concorda? Qualquer coisa disso. Para produzir tanto biodegradável quanto plástico convencional, você vai consumir esses recursos. Depois você vai para o biodegradável, o que acontece? Energia se perdeu, matéria-prima se perdeu, valor econômico se perdeu e mão de obra foi embora. E o que sobra? CO2, que não queremos, ou metano,
que é pior ainda. Então, às vezes, não faz sentido. Onde faz sentido biodegradável? Onde eu não tenho sistema de coleta. E para o plástico é muito importante que você faça essa reciclagem, que você recupera muito disso. A tecnologia de reciclagem avançada, a gente vai ver alguma coisa, a gente tem um painel específico sobre isso depois. Acho que tem o pessoal da Safety, o Hartmann, cadê o doutor Leandro, que hoje vai fazer a aparição? Leandro? Ah, tá aí ainda, Hartmann. Não saiu aqui ainda. Então, tá aí. Biobased, renováveis, a gente viu o projeto. Opa, sumiu. A gente viu lá projetos que tinha da Braskem, tinha o projeto também acho que da BASF e outras, e soluções para redução de desperdício. Aqui eu vi uma mudança significativa que a gente achou muito interessante quando a gente vai para digitalização, indústria 4.0, automatização de processos. Essa questão, o mundo todo passa, como os senhores aqui hoje, questão de mão de obra. Tá difícil de ter mão de obra. Tá difícil de ter essa repetibilidade. Então, a parte da esquerda. O que aconteceu com o tempo? Aconteceu com o tempo que a China entrou, sensores ficam baratos, reduziu o preço da tecnologia, as máquinas começaram a ficar com um monte de tecnologia, as máquinas começaram a produzir uma quantidade gigante de informações, essas informações foram capturadas nos Big Data, essas informações foram tratadas, e essas informações tratadas, ela vai virando o que nós chamamos aí da inteligência artificial. Então, a máquina, ela percebe, ela corrige, e depois eu vou mostrar uma coisa importante. Vocês já viram falar de, como é que é? Gêmeos digital? Quem já ouviu falar de gêmeo digital? Isso é interessante. Depois você me ajuda, então, com relação a esse assunto, que é o que estava acontecendo. E a inteligência artificial, em tempo real, melhoria de qualidade. Inovações tecnológicas. Jordão, isso eu sei que tem alguma coisa, não sei se você tem alguma coisa sobre 3D. Eu acho que os materiais funcionais avançados me parece que tem avançado na questão dos materiais ultra leves e materiais expandidos para redução de massa. Os materiais funcionais, digamos, me parece que houve uma evolução. Com relação a nano, não vi tantas pautas nano, né? Me parece que nanoaditivos e grafenos e outros não foram uma pauta de matéria-prima, né? E a impressão 3D, com certeza, ela aparece como uma tecnologia alternativa, não como principal na fabricação de peças plásticas. E, eu acho que a impressão 3D, ela é uma, como é que se fala? É uma ferramenta importante quando a gente fala de economia circular, que às vezes você perde um produto porque você não tem uma peça. Aí faz muito sentido você fazer uma peça especificamente para substituir aquela peça. E, obviamente, sendo produzido localmente e com muito mais facilidade. Setores automotivo. Automotivo tem uma briga muito grande, principalmente com relação à pegada de carbono. E a pegada de carbono ela vai em duas coisas: redução de peso de material e também na produção de materiais. Então, vocês vão ver muito daqui para frente compostos utilizando polipropileno, principalmente com fibras naturais. Por quê? Toda planta, quando ela cresce, ela absorve, cada tonelada de planta absorve mais ou menos 1,6 a 1 a 2 toneladas de CO2. Então, quando você começa a fazer o mix, isso reduz um monte. Quais as fibras naturais que estão em destaque? Você tem hemp, você tem sisal, você tem outras coisas. Mas a gente vai ver muito celulose. E por que celulose ela começa a entrar forte nessa mistura de compostos? Primeiro que existe, por conta das indústrias que fazem celulose, de aumentar o mercado. Segunda coisa, a pegada de carbono. Então, hoje, uma tonelada de celulose, ela retira 300 quilos de CO2 do meio ambiente. E por que celulose e não outras fibras naturais? Porque celulose já tem uma cadeia pronta e estabelecida. Enquanto se eu for pegar sisal, eu não tenho uma cadeia. Se eu pegar hemp, não tem uma cadeia. Nenhum desses aí tem uma cadeia. Então, a gente vai ver cada vez mais compostos de PP com fibra de celulose, na faixa de 60% de fibra de celulose.
Manuel, e acho que também com o avanço das simulações numéricas do desempenho, né, o automotivo ele vem entrando plástico forte como estrutural, coisa que há 10 anos não era menos comum, né, mas no chassi, na estrutura mesmo do carro, o material plástico ele se mostrou bastante competitivo. E tem, bem lembrado, e tem uma outra coisa muito importante, que é uma grande oportunidade para o plástico. Muito forte também para os plásticos de engenharia. Gente, está mudando o modelo de veículo. A gente não vai acontecer o elétrico. Por que vai acontecer o elétrico? Porque o elétrico é muito mais eficiente, você joga a energia toda na roda, então você não tem perda por calor, você não tem nada disso. Tem um desafio com as baterias? Tem. Só que, qual que é a grande dificuldade do plástico no automotivo? Que nós chamamos de powertrain. O que é o powertrain? É o motor e todos os sistemas de transmissão, que eles não existem mais no carro elétrico. Ele vai direto para o motor. Então, você vai ver cada vez mais o plástico crescendo nesse tipo de assim. Médico. Fazer pergunta, pode até discordar, mas discorda mais do Jordão do que de mim. A reciclagem disso vai ser um problema para ser discutido lá na frente. Tem problema sim. Eu acho assim, quando a automobilística está fazendo isso, ela está pegando, ela está fazendo o quê? Ela está... são peças que não é de uso único, então ela é mais demorada. O que vai acontecer? É muito parecido com o que se acontece com fibra de vidro hoje. A fibra de vidro ela tem também alguns problemas para reciclagem. O que o pessoal vai tentar fazer ao longo do tempo é uma análise de ciclo de vida. Não existe uma solução que resolva todos os problemas, tá? A fibra de celulose, assim como o plástico, vamos lá, celulose. Celulose é um polímero. Todo mundo assim, o papel recicla, recicla, recicla. Não é verdade. Porque tanto a fibra de celulose quanto o polímero, ele quebra e perde as propriedades. O que vai acontecer? Muito parecido com o que nós fazemos com o vidro hoje. A gente vai ter um downcycle quando a gente tiver que reciclar esse material lá na frente. Agora, se for também para uma reciclagem química, nós estamos falando de carbono. Vai ter carbono com oxigênio, a gente pode ter. Tem a madeira plástica que chamam, né? Fazem 10 piscina e não tem uma. Eu sei que tem opções de projetos. Tem daqui. Esse material pode ser emitido para uma empresa dessa. Isso, Gerson. No caso da madeira plástica, você vai pegar como é que se fala? A madeira mesmo, você não faz a celulose. Quando você faz a celulose, é uma fibra mais aberta, é uma fibra menor, que ela vai dispersando um pouquinho melhor dentro do polímero. À tarde, acho que a gente vai ter o pessoal na Beplast que trabalha com composto, que vai conseguir a gente trabalhar isso melhor. Mas tem crescido também, a gente tem visto, né, Hart? Eu acho que tem cada vez mais aumentado essa parte aí do WPC, né, Wood Plastic Compound, né? Que não é novo. Oi? Quem que tá aqui da... Não, Rafa. Rafael, você nem veio direito ali. Tudo bom, Rafa? Tá bem. Safira, você não foi junto, hein? Tá. Sentiu falta. Bom, soluções de embalagens que a gente tem buscando aí, embalagens inteligentes, embalagens mais eco-friendly, acho que tem até uma briga muito forte da Braskem aí, para tentar fazer um monomaterial. A gente sabe que quando tem várias camadas, você tem uma dificuldade muito grande para reciclar, né? E na construção, materiais mais duráveis. Então, você começa a perceber que você começa a medir mais a eficiência. Então, quando você troca uma janela de alumínio e coloca uma janela de PVC, você percebe que melhora a eficiência térmica da casa e acústica e tudo. Como é que está meu tempo, André? Oi? Eu tenho 30 minutos? Bastante tempo, acho que eu vou até terminar aqui antes. Bom, o que a gente viu lá? Neutralidade de carbono. Então, botem isso na cabeça. Vocês vão ver cada vez mais a parte de CO2. Ciclo de vida. Ciclo de vida. É super importante. Então, a gente tem... Eu acho que, particularmente, essa parte de análise de ciclo de vida é uma ferramenta extremamente importante para o setor plástico, porque vai desmistificando um monte de coisa. Consumo de energia, consumo de água, redução da pegada de CO2 quando você compara com outros materiais. Então,
tem uma frase que às vezes a gente só percebe o nosso problema, né? Lembra do Léo Maldonato? Ele falava assim, se você tem problema com polipropileno, imagina a gente. Então, assim, quem está no dia a dia, ele tem mais propensão aos mesmos problemas. Então, o vidro, você vê que o vidro fica meio quieto, ele tem um sério problema com pegada de CO2. Metal também tem, e acho que, assim, a gente usando essas ferramentas, a gente tem condições de botar mais e mostrar que a gente tem uma sustentabilidade no ar. Manufatura mais inteligente, a gente vai, as máquinas vão começando a conversar, acho que o Malloy está aí. Depois, cadê o Malloy? O Malloy vai falar um pouquinho aí que eu não sei se o pessoal que faz Siemens outra coisa, mas assim, a parte de injeção para mim tá um negócio, um espetáculo. Quem passa, olhava e falava assim, tá tudo igual. Quem ia lá ia perguntar, você fala assim, cara, a fábrica tá funcionando sozinha. É isso, Malloy? Tem uma aqui, não tem? É de vocês ou é do concorrente? Uma que funciona apagada aqui em Canoas. Ou ele está escondendo, ou é do concorrente, eu não sei agora. Não, tem uma máquina que faz, acho que está aqui nessa região que faz essa parte de sensores, que ela funciona apagada, só com injetores. Essa nova geração de polímeros que a gente vem vendo aí, eu acho que no polímeros vai existir um problema muito sério. Muito sério, não, um problema que tem que ser resolvido. Vamos pensar um pouquinho o que acontecia. A gente veio para fazer o produto, então a gente ia lá, o químico fazendo o polímero. Aí depois a gente precisou dar escala para isso. Aí veio o quê? O engenheiro químico para fazer as plantas. Depois a gente precisava fazer um pouquinho mais de aplicação disso. Veio o engenheiro de materiais, colocou a aplicação e a gente tirou o plástico, que era um material ruim, começou a ficar um material muito bom. E agora a gente tem que quê? A gente tem que ter um engenheiro que vai resolver essa questão de como voltar às propriedades do material. Então, essa pegada deve estar acontecendo no futuro, né? E os materiais funcionais, que é material com self-healing, material que se conserta, material que muda de cor, então esse tipo de coisa ainda não é novo, mas ainda existe aí uma tendência do pessoal querer fazer alguma coisa nesse sentido. E aqui foi aquela parte aqui. Malloy, essa daqui vocês já estão usando, o Digital Twin, que é o gêmeo digital. Quem quer me ajudar nisso? Isso vai mudar completamente como é que a gente vai fazer as coisas, tá? Principalmente a questão de manufatura. Então, se nós pensarmos o seguinte, imagine o seguinte, você tem uma máquina funcionando desse lado e você tem aqui do outro lado um computador fazendo todos os cálculos matemáticos que ele aprendeu durante todos esses anos. Olha, se começar a pressão subir aqui e tiver esses parâmetros, você tem que mexer nesse parâmetro da máquina. Então, o que acontece? Ele manda a informação da máquina para Digital Twin. E o Digital Twin, ele faz o quê? Opa, vai sair fora. Isso, eu vou corrigir a máquina. E por que isso vai ser importante, principalmente para a gente da indústria de plástico? Dificuldade de mão de obra é uma coisa importante, concordo. E além disso... Oi? Isso aí. E é isso aqui vai ajudar muito o Moisés e o Leandro. Concorda, Leandro? Por que vai ajudar isso? Porque quando você está fazendo uma resina PCR, o que acontece? Você vai ter variação no equipamento. Então, assim, para isso funcionar, o equipamento tem que trabalhar em função disso. A gente passou por isso, quando a gente estava na Braskem, que a gente fazia o seguinte, a gente foi fazer um linear, e aí o linear, e aí existia aquela discussão. O linear não funcionava, aí a gente jogava a culpa na Carnevale e na Rogue. E aí a Rogue jogava o problema na... É verdade ou é, Marcelo? Agora você está na Carnaval, mas você reclamou um monte lá na época, fazer um monte de coisa. Eu não posso te entregar aqui. E aí ficava aquela questão. Por que eu estou falando isso? Porque tiveram que resolver junto. Era a resina que tinha que colocar o alvite, que não colocava, e era também, tinha MXF, uma série de coisas. E também as máquinas tiveram que ser modificadas. E aí hoje, quando a gente falava que ia rodar um linear com 30%,
Só eu no Sul, que era bobo, que achava que iria rodar com 70% e não rodava nos clientes aqui. E o Mauron já usava só 30%. O que acontecia? Dava um monte de problema. E aí isso foi ajustado. Hoje está com quanto? Roda 100% linear? Filme? Chega a rodar 100%. Chegou a dar 100%. Então, foi isso que vai acontecer. Então, e aí, dentro dessa parte de destaque, eu estou chamando muita atenção, porque isso aqui vai acontecer. E que é uma coisa também, que é um filho do Alfredo que ele faz lá. Quem não assiste os pérolas de... Como é que se fala? Pílulas de IA. Isso está muito relacionado com IA, que está vindo muito forte. Então, a gente vai desde lá, de acompanhar só uma máquina, fazer uma análise preditiva, a gente coleta de dados, o robótica e a automação. Então, o que a gente tinha? A gente via lá só a máquina funcionando. Então, assim, aí ele começou assim, então a máquina controla só o robô. Primeiro era só a máquina, depois ela começou a máquina e o robô, depois a máquina esteira, e aí a gente vai por uma realidade mais aumentada e ele faz toda a operação. E aí, o que vai acontecer? A máquina, a fábrica vai funcionar sozinha. E aí vem aquela discussão. A máquina está tomando o trabalho do homem, ou o homem ficou fazendo o trabalho da máquina durante todos esses anos. E aí vai mudar significativamente o tipo de coisa. Então, essa, sim, foi o que a gente viu, geral. Acho que a gente está aberto para perguntas também, para se vocês quiserem contribuir, se tiverem dúvidas. E também queria ouvir também de vocês, quem esteve lá. E a gente depois ainda tem um painel aí. Jordão, você tem mais alguma? Eu acho que está bem abordado aí, Manuel.